Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, que embolsou aí alguns milhões, né, nesse Super Mundial de Clubes. Tem aí agora a saída do Renato Paiva e tem também a possibilidade do Textor trazer um novo treinador e alguém conhecido. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do time do Fogão, as novidades e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Do lado do Botafogo, agora é hora de recalcular a rota, se reorganizar e voltar para a temporada. Rafael Marques aparece aqui conosco também no Sport Center. Por que é isso, Rafa? Dia 1º de julho, feliz ano novo pro Botafogo. E a vida continua, né? Marianas, Jailson, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. Botafogo tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil e volta a campo somente no próximo dia 15 para enfrentar o Vitória no estádio Newton Santos, na retomada do Campeonato Brasileiro. E até lá é o tempo que o investidor John Textor está planejando para poder remapear o mercado na busca de um novo treinador. A demissão do Renato Paiva pegou muita gente de surpresa, mas internamente já se cogitava essa possibilidade com base em alguns arranhões nas relações diretas entre o gestor do Botafogo, o John Textor, e o então técnico português que comandava a equipe e comandou nesse Mundial da FIFA, essa Copa do Mundo de Clubes. O que realmente pegou e foi o ponto principal para a demissão do Paiva foi o que a gente pode dizer de uma espécie de afronta ao Botafogo Way. John Textor quer um time ofensivo, agressivo, que ataque bastante, com características semelhantes ao time do Arthur Jorge, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o mapeamento do mercado vai ter como principal elemento, aspecto, exatamente esse perfil do treinador. Tem que ser alguém que tem essa vertente, que gosta de colocar as suas equipes para jogar para o ataque. Como isso não aconteceu na maior parte do trabalho do Renato Paiva em jogos contra times mais fortes, por isso o português acabou sendo demitido. A delegação do Botafogo volta do Mundial de Clubes hoje, desembarque previsto para o final da tarde aqui no Rio de Janeiro. Os jogadores terão folga e se reapresentam somente na próxima segunda-feira, quando iniciam a preparação para a sequência da temporada. Se o Botafogo não tiver um técnico contratado a tempo do jogo do dia 15 contra o Vitória em casa, do dia 20 contra o Sport em Recife, não deve passar. Pelo menos é desta maneira que o John Textor está trabalhando, meus amigos. Deixa eu falar. Eu não pensei que ia ficar tão mal. Até hoje. Ficou triste. Pô, quando tomei o gol do Paulinho, meu chão abriu. Eu tô caindo naquele meme que tem aquela música até hoje, lá na sala da minha casa. Ele tá de verde. É porque eu tô cheio de esperança. Negócio do Fluminense, Eu né? estou cheio de esperança. Olha aí, ó. É o verde da esperança. Acabou pro Renato Paiva, não é mais treinador do Fogão, tá? E o Botafogo volta observar o mercado dos treinadores para buscar um novo treinador. Eu já falei, qualquer coisa, a gente faz um grupo no Zap, eu posso ser administradora. Aí chega na hora do jogo, eu falo, galera, quem que vocês querem colocar? Aí o pessoal bota lá, a gente faz uma enquete e eu grito, gente, é para entrar o Savarino, entendeu? A gente pode fazer assim, tranquilo. Mas tem que ter o Botafogo Way. Tem que ter mas esse eu sou. Rodou o VT. Quem será o novo treinador do Fogão? O retorno ao Rio será sem comando. Renato Paiva deixou o Botafogo após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Internamente, a decisão pegou todo mundo de surpresa, até mesmo o próprio treinador. O Botafogo vivia seu melhor momento sob comando do português, mas a postura da equipe diante do Palmeiras teria irritado John Textor, indo contra o estilo chamado por ele de Botafogo Way. Além disso, o treinador teria se negado a ceder às vontades de Textor na escalação da equipe. Renato Paiva chegou ao Botafogo no final de fevereiro, após a saída do técnico campeão Arthur Jorge. Foram quase 2 meses sem comando, até chegar o nome de Paiva. E agora o Botafogo vive um novo dilema para encontrar um treinador que se encaixe no projeto de Textor. O dono do clube carioca, inclusive, renunciou ao comando do Lyon para dar mais atenção ao alvinegro.
De folga após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, os jogadores do Botafogo se reapresentam na próxima segunda-feira para iniciar a preparação do retorno ao Campeonato Brasileiro. Muito bem, ontem a gente teve pouco tempo, né, meninos, para comentar sobre a saída do Renato Paiva. Explicamos aqui que ele saiu e tudo mais, explicamos até o que é o Botafogo Way, né, na cabeça do John Textor. Quando ele chega em 2022, ele fala que o Botafogo tem que ter um estilo de jogo. Inclusive, nós três já elogiamos muito isso nesse programa. Toda vez que o John vai ao mercado buscar um treinador, ele não vai o treinador que tá... o cara tá aí, vou pegar esse cara. Não, ele vai com o estilo de jogo que ele acha que combina com o Botafogo. O que, de todas as escolhas dele, ficou fora do tom, que o torcedor ficou sem entender, foi a escolha do Paiva, o Lucas Pedrosa. Porque a mesma surpresa da demissão, na cabeça do torcedor, foi da contratação desse treinador. Claro. Eu vou dizer como botafoguense, olhando as redes sociais, os meus amigos botafoguenses, eu não vi um botafoguense que ficou chateado com a saída do Renato. Eu acho que tem muito a ver com o que aconteceu na partida contra o Palmeiras. Ainda está latente, talvez, na cabeça do torcedor, ainda mais quando você vê Palmeiras e Chelsea, Fluminense e Al Hilal. O torcedor do Botafogo, quando vê essa chave, ele fala assim, opa, se eu tivesse lá, talvez eu pudesse chegar, quem sabe, até uma final de Copa do Mundo de Clubes. Muito difícil e tudo mais, mas não tem jeito. O torcedor pensa dessa maneira. E ele, obviamente, atrela isso à postura do Botafogo diante do Palmeiras. Foi só esse jogo contra o Palmeiras, Pedrosa? Não, eu acredito que o torcedor do Botafogo, ainda mais por viver o clube, vai conseguir lembrar momentos que o Paiva foi medroso, como ele foi contra o Palmeiras. E vai conseguir elencar isso aí e talvez culmine na decisão do John Textor. Eu só acho o seguinte... o Renato Paiva, claramente, ele foi o cara que sobrou. O primeiro treinador que o John Textor tentou contratar nessa temporada foi o André Jardine, que tem uma escola de futebol totalmente diferente da do Renato Paiva. Ele é um cara ofensivo, não à toa, é ídolo lá no México, é um cara que bota o América do México para jogar para frente de forma ofensiva. Sobrou o Renato Paiva. Só que o Botafogo jogou 3 meses, e eu falo isso aqui o tempo inteiro, 3 meses de temporada no lixo. Perdeu o Supercopa, não conseguiu nem se classificar para a Taça Rio do Campeonato Carioca, perdeu também a Recopa do Brasil lá contra o Flamengo. Então, assim, teve muitas crises naquele momento ali que o Renato Paiva chegou e conseguiu botar um pouquinho de pano quente, mesmo não tendo o início tão bom. Aí ele, repito, se classifica na Libertadores, se classifica na Copa do Brasil, tá entre os 10 no Campeonato Brasileiro, vai para a Copa do Mundo de Clubes, passa no grupo da morte e o que ele ganha com isso? Uma demissão. Então, assim... achar que isso é normal, gente, não é normal. Esse planejamento não é normal. O torcedor do Botafogo pode ficar chateado, o torcedor do Botafogo pode até estar feliz que o Renato Paiva saiu. Mas o planejamento do Botafogo em 2025 é ruim. É ruim, essa que é a verdade. As pessoas precisam deixar isso claro. O que vai acontecer daqui pra frente, cara... pode ser um novo Botafogo, pode ser um novo futebol. Mas toda vez que você interrompe o trabalho, e eu tava ouvindo o Rafael falar ontem o seguinte, todo mundo foi pego de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa e não imaginava que ele seria demitido. Então isso mexe com a cabeça do jogador. É porque o John não é esse cara de demitir assim, né? Isso mexe com a cabeça do jogador, isso é uma nova metodologia de treino, uma nova metodologia física, é mais uma vez o Botafogo recomeçando. Teoricamente, o futebol não costuma premiar isso, mas vamos ver quem chega. E tem um detalhe também nessa situação, isso precisa ser dito, independentemente se o treinador é Botafogo Way, se ele tem característica ou não, esse novo treinador, ele vai encontrar as mesmas dificuldades que o Renato Paiva encontrou. O que é? Trabalhar com o elenco em reformulação novamente, que é o que está acontecendo. E isso precisa ser colocado na ponta do lápis. Não adianta o torcedor achar que é fácil você comandar um elenco que está tendo mudança a todo momento. E o Botafogo está fazendo isso de novo. John Textor está fazendo isso de novo. A grande verdade é que no futebol brasileiro... E não dá para o treinador chegar e ter sucesso diante de um trabalho desse, do John Textor, no caso, né? Porque é ele que está fazendo, ele é o responsável por essa mudança toda no elenco. E é novamente uma mudança. O Renato Paiva, ele tem que colocar um jogador, por exemplo, o Arthur Cabral, para estrear numa Copa do Mundo de Clubes. E mesmo assim ele conseguiu ter... Eu considero sucesso. O que ele fez na competição eu considero sucesso. Embora a eliminação tenha sido feia e covarde, como eu mencionei aqui. Mas eu acho que ele se classificar num grupo considerado da morte, com PSG e Atlético de Madrid, eu considero um sucesso o trabalho dele. E assim, eu entendo o John Textor, eu quero o Botafogo Way, mas ele também precisa botar na ponta do lápis, quando ele for contratar um novo treinador, tem que dar respaldo, porque ele está mudando novamente o elenco todo no meio da temporada. Eu acho o seguinte, eu dei minha opinião aqui, vou reforçar ela hoje, talvez com um pouquinho mais de tempo para falar, enquanto nós três falamos isso de forma muito rápida, né? O que eu penso, Tartá, é o seguinte, no futebol brasileiro, muito raro, começou a temporada, todo mundo planejou bonitinho, o treinador começou, montaram o elenco naquele momento. O futebol brasileiro geralmente é nesse modo que tá aí.
Às vezes o treinador chega no meio da temporada, chega uma peça, o outro do nada é vendido, abriu uma janela, vai uma galera embora, depois chega uma galera. Então isso não é uma coisa exclusiva do Botafogo. Isso acontece com todos os clubes. É porque a gente está muito acostumado agora a olhar o Abel muito tempo no Palmeiras, como a gente viu o Renato muito tempo no Grêmio, mas isso é o incomum, infelizmente, tá? Porque isso pra mim é o segredo do sucesso no futebol brasileiro. Mas isso é um ponto. O outro ponto é o olhar do botafoguense em relação ao Renato Paiva. Talvez o estopim tenha sido o jogo do Palmeiras, sim, porque essa irritação que eu tô, provavelmente o torcedor tá também. Esse lamento, meu Deus, dava pra gente caminhar, né? Mas o que se olhou do Renato foi, ele tem os méritos dele, com certeza, imagina como que não, o cara passou no grupo da morte, ele era o treinador, ele pegou o Botafogo nos cacos ali, saindo de um Carioca de uma forma terrível, todo mundo meio perdido, caramba, o que vai acontecer? Mas a gente não viu uma regularidade, a gente não viu um estilo de jogo do Renato, a gente não viu um olhar e falar, cara, esse cara tá melhorando e eu acho que no final do ano vai estar voando o Botafogo. Essa sensação de o caminho que ele vai melhorar, porque eu acho que ele tinha margem pra melhorar muito, tá? Porque ele é um bom treinador, tá bom? Mas o tipo de perfil dele, o caminho que ele ia trilhar, talvez não seria o caminho que hoje há de expectativa no coração do torcedor botafoguense. Porque quando o John vende esse Botafogo Way, o torcedor abraça e acredita, espera também, né? E quando não tem, cobra. Pô, cadê aquele Botafogo ofensivo, aquele jogo bonito que a gente sempre viu? A gente podia não estar bem, mas o Botafogo jogava bonito. A gente não viu essa regularidade, nem esse tipo de caminho a ser trilhado com o Renato. Então acho que ele tem muito a dizer que foi realmente na conta dele, mas talvez a margem que ele tinha para crescer não estava dentro da expectativa do estilo de jogo que o torcedor do Botafogo estaria esperando. Então talvez até esse olhar do botafoguense. Pô, mas talvez não seria o momento do John Textor chegar e falar, eu errei? Ah, mas aí a culpa claro que não, é do eu Renato concordo Paiva. com você. E outra, antes do Mundial ele deu respaldo. Exato. Gente, o John Textor escreve um texto falando que o Renato Paiva tem mecanismos de treinamentos extremamente evoluídos. Pedrosa, ele chegou a mencionar que a culpa era dos jogadores, não do Renato Paiva. Vocês lembram disso? E aí foi a surpresa, porque o John, ele protege muito os treinadores. Ele pega um projeto, ele carimba o projeto, ele fala... Eu confio nele. Pode estar caindo canivete, ele não manda embora. A gente já viu com o Luiz Castro, a gente já viu até com o próprio Arthur um pouquinho. Então, e o próprio Renato. Então, ele é um cara que dá esse respaldo. Por isso a surpresa, né? Mas, como é que você fala, Pedrosa? Só os idiotas não mudam de opinião? Só os tolos não mudam de opinião. É isso, né, gente? É só um ponto que é o seguinte, ele tá, como você muito bem disse, seguindo a cartilha do que acontece no Brasil. E isso é muito ruim. Né? Isso é. Qual é o melhor Botafogo aí disponível no mercado? Gostei disso aí, porque agora tá sem treinador. Eu acho, Fernandão, e é achismo, que é uma operação meio casada, a Gabi já falou sobre isso, porque o Castro tá meio que disponível no mercado. Quem seria o melhor treinador pro Botafogo nesse momento? Tô falando dos disponíveis, né? GV, a gente falou ontem aqui que ele estava liberado, não, mas acho que já tem um contrato com o time dos Emirados Árabes, Al-Wasli. Você deve saber esse nome melhor que eu. A gente estava apurando isso ontem aqui, depois que acabou o programa, o Thiaguinho e eu. Mas ele nem estreou ainda. A gente sabe que o Botafogo tem dinheiro, né? O Lyon não, mas o Botafogo tem dinheiro e pode nem deixar o Luiz Castro estrear nesse time dos Emirados Árabes, GV. Gabi, acha uma boa? Ou acha que o corpo de trabalho tem que ser totalmente recomeçado, com um novo treinador? Se bem que é um grupo diferente, né, do que o Castro tinha também. É outro momento do Botafogo. Eu acho uma ótima ideia o Luiz Castro assumir esse time do Botafogo, só acho que o John Textor vai ter que conversar com a torcida, porque ele saiu meio de mal com a torcida, o pessoal chamando ele de mercenário, jogando nota de R$3 lá no Newton Santos, então acho que o John Textor vai ter que conversar com a torcida para acalmar o coração do torcedor, mas eu acho que assim, até os botafoguenses mesmo gostariam de ver o Luiz Castro novamente, fez um ótimo trabalho no Botafogo e acho que é o que o John Textor quer, né? Um Botafogo way, um Botafogo ofensivo, propositivo, e eu acho que o Luiz Castro pode apresentar isso também, comandando o Botafogo, quem sabe aí, nessa sequência de temporada. Tem que trazer jogador, GV. Só lembrando pro torcedor botafoguense, que o Castro quase foi demitido 2 vezes, o Botafogo foi muito mal nos primeiros 8 meses com ele, depois que deu liga, e com jogadores melhores do que esses que estão agora. Então, assim, não é um trabalho fácil pro Castro também. Temos 1 minutinho e 20, né, Fernandão? Acabou indo de encontro a tudo que ele pregou durante todo o processo dele no Botafogo, mandando o Renato Paiva embora de forma precoce, na minha opinião. Não sei o que aconteceu entre eles, mas com relação ao Luiz Castro, ele foi muito bem. Com relação ao próprio Arthur Jorge, fora essa discussão, a gente não sabe o motivo real pelo qual o Arthur foi embora, mas
O Luiz Castro é um ponto na frente porque ele já conhece o clube, já conhece a história do clube. E ele chegou no Botafogo deixando um legado. Ele não veio só para trabalhar e ir embora, como outros do qual você é viúva, fez no Flamengo, né? Pegou o trabalho, fez e levou o mesmo trabalho embora. O Luiz Costa não, deixou o trabalho aqui. E seria interessante ele voltar, porque ele já pega esse caminhão, né? Esse carro andando, vai trocando esse pneu, mas sabendo o que está fazendo, porque ele deixou alguma coisa aqui. E só para complementar, GV e Fernandão, a janela do meio do ano do Botafogo no ano passado foi quando trouxe o Luiz Henrique, Almada. Foi quando trouxe o Almada. Então a gente espera também que o Textor trabalhe nessa próxima janela de transferências para trazer jogadores importantes. Contratou alguns ali para a Copa do Mundo de Clubes, né? Jogadores importantes, o Montoro, 18 anos, Joia Argentina, que ajudou o Botafogo também. Entrou bem contra o Atlético de Madrid, mas a gente também espera que o Textor trabalhe nessa janela de transferências para trazer jogadores importantes. GV? O Palmeiras segue, o Botafogo disse adeus ao Mundial de Clubes. E que coisa, segunda-feira começou com essa bomba, a demissão do Renato Paiva. O Botafogo caiu só na prorrogação com um gol do Paulinho e foi demitido, depois de vencer o Paris Saint-Germain. A história do Renato Paiva no Botafogo foi essa: 23 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de mais de 56%, foram 29 gols marcados e 16 sofridos. Então, num dia tá ali comemorando a vitória sobre o Paris Saint-Germain, o John Textor fazendo festa com ele, dando abraço, falando que ele é demais. Alguns dias depois, eliminado pelo Palmeiras, já é demitido pelo mesmo John Textor. E o que se fala, né, Elton, é que exatamente ele achou a postura do Botafogo, isso o dono da SAF do Botafogo, o Textor, achou a postura do Botafogo muito retraída e queria algumas mudanças no time, inclusive o Cuiabano queria que colocasse de lateral. O que você sabe dessa história da demissão do Renato Paiva? Bom, eu conversei com fontes ligadas ao Renato Paiva, ao próprio Botafogo, e ele nega que tenha dito isso, né, que o Textor interferiu no trabalho dele. Pelo menos essa é a informação que eu tenho. A questão da demissão dele está muito ligada também ao desempenho do Botafogo contra o Palmeiras, o que já é um erro, né? Avaliar por um jogo apenas, e que ele acabou sendo comunicado da demissão através da diretoria e não do próprio Textor, que esteve no hotel logo após a partida. E aí é claro que, pensando com a cabeça do dirigente, e a gente já viu como o Textor age, o Renato Paiva não era a primeira opção do Botafogo, não era a segunda, não era a terceira. O Botafogo passou um bom tempo entrevistando técnicos, até que chegou ao Renato Paiva na segunda partida da Recopa, né, contra o Racing, que foi apresentado inclusive naquela partida, né? Ele estava assistindo o jogo da volta contra o Racing. Isso faz pouco tempo, né? 3 meses não foram suficientes para o Renato Paiva colocar em prática o que ele gostaria. Até conversando também, né, com essas pessoas ligadas ao próprio treinador, ele até admite que o Botafogo não jogou suficientemente bem, isso foi notório, né, para vencer o Palmeiras, mas que a proposta não era uma proposta defensiva, não era uma proposta para se retrair e ficar esperando o Palmeiras. O Palmeiras foi melhor no jogo e o Botafogo não conseguiu contrapor esse bom desempenho do Palmeiras com esse volume de jogo. E mesmo assim, o Palmeiras precisou de 100 minutos para poder fazer um gol nessa equipe. O mesmo desempenho que o Botafogo teve contra o PSG e saiu ileso, né? Acabou não sofrendo gols. Aí fica aquela questão, né? O John Textor precisa explicar o motivo da demissão, já que não foi uma decisão da diretoria. A diretoria ficou surpresa, inclusive, com o comunicado do John Textor. Um dia depois ele está com todos, ali após a derrota para o Palmeiras. Nesse jogo contra o PSG, teve aquela cena, né, do Textor dando um beijo, um abraço no Paiva durante uma entrevista ali ao fim da partida. E ficou essa situação agora para ser explicada, porque no mesmo dia em que o Paiva é demitido, o Textor, ele não declara, obviamente, diretamente, né, mas surge a notícia de que ele vai se dedicar ao Botafogo, que o Lyon, que está nesse momento rebaixado, né, por problemas financeiros, vai ser tocado pelo grupo, né, que ele é dono. Então, são duas notícias aí que surgem ao mesmo tempo e que podem se juntar para ele explicar. Mas o fato é que o Paiva
passa a ser mais um técnico que tem um curto espaço de tempo de trabalho no Botafogo, nesse tempo em que o Textor assumiu o futebol do clube. O que mais teve tempo, né, o Luiz Castro pediu para sair. O último, o campeão, o melhor de todos, nesse período, Arthur Jorge, pediu para sair. Então vamos ver qual será o próximo que vai aceitar esse desafio sem saber se vai continuar no Botafogo por muito tempo, Edu. Que o trabalho parecia cada vez melhor, né, do Renato Paiva, entre erros e acertos, classificou na Libertadores, classificou na Copa do Brasil, chegou ali às oitavas do Mundial, realmente é incompreensível. O John Textor precisa vir a público para explicar para o torcedor botafoguense. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né, o time do Botafogo que está se preparando aí para retornar, né, ao Campeonato Brasileiro e às outras competições nacionais. O Botafogo que trouxe desse Super Mundial de Clubes mais de 150 milhões de reais, né, em premiações, em vitórias e o prêmio também de participação. Então o Botafogo embolsou mais de 150 milhões de reais nesse Super Mundial de Clubes. E mais uma novidade também nesse Super Mundial é que na chegada, né, o Textor demitiu o antigo treinador, o Renato Paiva, e agora está no mercado para trazer mais um novo treinador. Segundo as especulações e as informações da mídia, né, é que tem sim o nome, né, o Luiz Castro é um nome forte aí para retornar ao time do Botafogo. Não sei se agrada em si grande parte da torcida, né, mas tem também. Ontem também saiu aí, né, o Bastos, que postou uma foto aí ao lado do antigo treinador, né, o treinador Arthur Jorge. Mas ninguém sabe se quem desses aí vai vir. Tem outros nomes na mesa do Textor também para vir treinar o time do Botafogo, mas a principal informação é que o Textor quer um treinador estrangeiro, não quer trabalhar com um treinador brasileiro. Então, de preferência, ele quer um treinador português, ele acha muito bom a escola portuguesa. Mas, e aí? O que é que vocês acham? Vocês aceitariam aí, né, o retorno do Arthur Jorge, o retorno do Luiz Castro, né? Ou vocês gostariam de ver outro nome no comando do time do Botafogo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.